Como é, atletas? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Sou o Fábio Rufo. Eu espero que esteja tudo bem contigo. Tenhas tido um bom feriado ontem, está bem? Ontem também fui para o Ribeira Parque Aventura. Foi qualquer coisa. Foi muito bom. Ok? E hoje vamos falar mais um bocadinho aqui sobre suplementos. Estamos a fazer uma série de lives a falar sobre suplementos. Tá bem? Pedro, Marta Martins, como é? Estamos a falar aqui sobre suplementos. Tenho feito uma série de lives a falar sobre suplementos. E os suplementos, na verdade, são importantes e é importante que tu entendas como utilizá-los, está bem? E hoje vamos falar sobre os suplementos de hidratos de carbono. Okay? Eu já tomei suplementos de hidratos de carbono. Okay? Suplementos de hidratos de carbono são suplementos que podem, okay, ter alguns riscos, isto é, porque mexem sempre, o hidrato de carbono vai sempre mexer com a insulina. Okay? A insulina, não é algo que tu produzes, okay? E isso pode levar a ter hipoaminoacidemia. E quando isso é criado, imagina, se tu colocas muitos açúcares ou assim, coisas assim, hidratos de carbono simples, açúcares, não é? Isso vai criar uma hiperglicemia. Isso pode não ajudar-te na síntese proteica, não é? Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre a conexão dos hidratos de carbono com a tua síntese proteica. Hidratos de carbono na construção de massa muscular. O que é que nós conhecemos de hidratos de carbono? Existem vários tipos de hidratos de carbono, ok? Os de rápida absorção, os de baixa absorção. E como suplementos existe um que é o maltodextrina. Já é muito conhecido. Eu próprio já tomei, acabei por nem continuar, porque houve uma altura que eu sentia que não estava a comer tão bem e eu recorri ao suplemento. Só que, na verdade, o mais importante é tu recorrer sempre ao suplemento. E isso é algo que é fundamental. Primeiro, dar conta da dieta e depois, sim, vamos dar conta do suplemento. Só que o que acontece? A maltodextrina tem um índice glicémico médio-alto. Então, não é um suplemento de hidrato de carbono tão mau. Porque médio-alto, okay, tem uma absorção média-alta, não eleva muito a produção de insulina. E isso pode ser bom. Okay? Depois, existem outros. Okay? Existe o Whey Maxi. O Whey Maxi é um hidrato de carbono, um suplemento que tem uma absorção um pouco mais lenta, só que é muito seroso. O que é seroso? Seroso tem um sabor muito estranho. Está bem? Isso para muitas pessoas, pode ser um pouco difícil consumir. Depois também temos a dextrose. Dextrose tem uma absorção mais rápida e pode funcionar bem intratreino. Okay? E o que é que acontece? Nós, né, atletas, pessoas que têm atividades diferentes e atividades muito longas, muitas das vezes é importante recorrer a hidratos de carbono como forma de suplemento. Só que a verdade é que para a maior parte de nós, pessoas normais, que não têm treinos tão elevados, tão longos, não faz muito sentido. Okay? Podemos até recorrer a uma coisa ou outra, mas, sinceramente, é mais aconselhado nós irmos pela questão alimentar. Quando nós vamos pela questão alimentar, okay, claro que o alimento tem uma absorção sempre mais lenta. Quando nós vamos pela questão de suplemento, em alguns atletas, imagina, um atleta que vai correr 4 horas, um atleta que faça provas de acima de 4 horas, faz sentido, okay, não utilizar um alimento, não é, naqueles momentos, de forma a ele conseguir ganhar mais energia. Então, isso é feito muito na corrida. Quando nós começamos a correr, passado uma hora, começamos a tomar algum tipo de hidrato de carbono que entra rápido na corrente sanguínea para nos dar um up. A questão é quando aquilo acontece, naturalmente tu precisas de ir recarregando. Para quê? Para ir recuperando energia. Então, faz sentido para alguns atletas recorrer a suplementos, tendo em conta a longa duração das provas, mas para uma pessoa que simplesmente vai ao ginásio e treina uma hora, não faz muito sentido. Está bem? E, no fundo, é isso que tu tens que compreender. Sempre que falamos em consumo de hidrato de carbono e, principalmente, na questão de suplementos, isso vai interferir com a glicemia. Se interfere com a glicemia, isso pode alterar tanto a síntese proteica que tu tens, como também vai alterar
de alguma forma, a forma como tu consegues ou não ganhar gordura. Então, muita atenção. Eu, na altura, já fiz isso. Porquê? Porque eu sou uma pessoa muito magra e achava eu que tinha necessidade de introduzir mais suplementos ligados ao hidrato de carbono. Só que, na verdade, é muito mais interessante para nós comermos do que propriamente colocar só um suplemento. Porque quando nós comemos, nós ficamos mais saciados. Quando nós comemos, nós sentimos-nos melhor. Okay? Então, sem dúvida que, apesar de existir muitos tipos de hidratos de carbono, lembra-te, ou tu és um atleta de elite, não é? Elite no sentido de treinos muito longos, precisas de algo naquele momento onde não tenhas que estar a fazer digestão, não é? Lógico, estás a treinar, não tens que estar a fazer digestões, não tem que ser nada complexo, e aí sim faz sentido, tá bom? Pronto, é isso. O que é importante entender aqui, só para frisar? Hidratos de carbono muito rápidos vão ter um índice glicémico forte, não é? Vão produzir muita insulina e essa produção de insulina pode, de alguma forma, atrapalhar a tua síntese proteica. Então, não convém consumir qualquer tipo de hidrato de carbono. Normalmente, longe do treino, um índice glicémico médio, baixo, ok? Depois do treino, pode ter um índice glicémico um pouco superior, claro, mas também não tão alto que isso pode interferir. E, óbvio, não é? Aquilo que eu tinha dito, não uses a suplementação com hidrato de carbono caso não tenhas aquelas provas tão exigentes. Tá bom? Muito bem. Vai começar a trabalhar aí o meu aspirador e eu vou-me despedir. Malta, qualquer dúvida, avisa aí. O resto de uma boa quarta-feira e amanhã há mais.